E aí, pessoal, Machine aqui, e hoje a gente vai estar falando sobre o Spyro, que é um dos melhores decks aí da atualidade, e que tá meio que dominando o meta por enquanto. A gente vai dar uma introduçãozinha aqui rapidona no meta, no deck, e vamos lá. O Spyro é um deck que estreou no The Dark Illusion. Ele é um dos únicos decks CCG exclusivo, junto do Subterra, e ele inclui os arquétipos Spyro Gear e Spyro Niche. As cartas Spyro podem ser baseadas na série de espiões James Bond, bem como potencialmente na série de videogames Metal Gear. Os nomes de Spyro em todas as línguas são uma brincadeira com as palavras espião e espiral. O nome do arquétipo também pode ser uma referência a Espiral, uma agência de espionagem da DC Comics. Aí a gente vai estar aqui falando com o Ash, que entende bastante desse deck, que a gente... O apelido dele é F-Espiral. Ele vai estar falando que ele vai dar umas dicas sobre o deck, vai falar contra quem ele joga bem, contra quem ele joga mal. E as variantes do deck, as melhores e as piores. Vamos lá então. E aí, Ash, tudo bem? Tá tranquilo? Tudo bom, Machinho. Aqui é o Ash Days, né? Da UD. Mais conhecido como Ash Spyro, tem vários nomes, né? Mas então, atualmente, o deck de Spyro existe em busca 4 variantes majoritárias, que são o Spyro Extravagance, o Spyro Puro, que pode ir tanto primeiro quanto segundo, mesma coisa que o Spyro Extravagance, o Spyro Danger, que é mais focado em Going First, e o Spyro... Como é que é o nome? Scrap. Spyro Scrap. E o Spyro Scrap. Essas 4 variantes buscam métodos diferentes de ganhar, mas normalmente são uma board inquebrável com um Sleeper, Apollousa, um Tri-Gate ou alguma outra maneira, como a Abyss Dweller e etc. Porém, todos são deck de combo independente do método. Vamos começar aqui com o básico do deck, que é o que é necessário para começar um combo de Spyro. Existem 3 starters na atualidade. Magician Souls, com um Quick Fix, que é um starter perfeito, que você já começa com um Monstro Spyro, a Master Plan no Grave e o Buscador do Big Red, no caso que é o Quick Fix. É bem forte. Que você já consegue fazer tanto o Double Helix quanto o Barricade Body Blocker, que são cartas que descartam ou que vão impulsionar. O Double Helix, no caso, é o essencial para o deck rodar, na minha opinião. Se você parar, por exemplo, o cara começou com apenas 2 Spyros, fez o Double Helix seco, Ash em Double Helix. Vai simplesmente matar o deck se ele não tiver mais nenhum Extender, mais nenhum nada. É uma das fraquezas do deck de Spyro, que principalmente toma quase qualquer e toda Hand Trap. A Hand Trap que o Spyro tem mais proteção são Veiler e Infinite Impermanence. Por quê? O seu campo, Spyro Resort, permite que nos seus monstros Spyro não podem tomar target de nenhum tipo. Ou seja, essas cartas targetam e então impedem. As cartas mostram na mão do cara. Fica uma carta à mão, no momento que ele coloca o Spyro Resort. O único meio de você usar elas vai ser no Unicórnio. Porém, não é tão reliable. O Unicórnio não vai parar o deck, não. Isso. Aproveitando que estamos falando de Hand Trap, vamos falar um pouco sobre elas, que são as essenciais para parar o deck, que são Ash Blossom. Você pode dar tanto no Double Helix quanto no segundo efeito da Master Plan, que é ela tem 2 efeitos. Um no campo, que permite buscar uma missão Spyro, tanto Trap quanto Spell. E uma quando ela é enviada do Grave do campo, que permite você buscar um campo Spyro Resort e um monstro Spyro. Essa é um momento essencial para você dar Ash, tanto nela quanto no Double Helix. Outra carta muito boa contra o deck Spyro, que tipo, se o cara não tiver uma Called by the Grave, o deck morre, é Drawlock Bird. Drawlock Bird é o melhor. Simplesmente, o cara comprou uma carta, Drawlock Bird. Ele não vai conseguir jogar, máximo do máximo, ele pode passar, se ele tiver com uma mão muito boa pra fazer isso, ele pode passar com um Sleeper, mas muito difícil acontecer isso. E vai travar um turno do cara, isso aí. Outra carta muito boa que tá sendo usada bastante hoje em dia é o DD Crow. O DD também. Por que o DD Crow? Porque, por exemplo, vamos supor que a Master Plan está no Grave. Ou um Quick Fix. E ele ativa um efeito de reviver, você dá Chain DD Crow, manda ele pro banimento, fazendo ele perder uma carta para reviver um monstro, e o monstro, que é essencial. Tanto que o Quick Fix você só pode rodar um, e a Master Plan tem 2. Porém, os métodos de trazer ela são muito difíceis. Que são apenas pela Magician Souls
a Foolish Burrow e o Double Helix. Sim, eu acho que no momento o melhor hand trap do momento acho que é a Delecro, mas ela bate em quase todo deck que tá jogando agora. Ela é bem genérica, é uma hand trap bem genérica. Sim, ela bate muito deck. Luna Light, Spyro, o próprio Salame também. Salame Grey. Outra hand trap agora que é mais genérica, mais pra bater em Rogue do que Spyro, é a Ghost Ogre. A Ghost Ogre, ela é relativamente, assim, mais ou menos porque os únicos alvos que você pode ficar tranquilo, é na Resort e Double Helix, mas mesmo assim não vai, dependendo da mão do jogador, não vai impactar muito o play dele, ele ainda vai poder continuar jogando com isso. É tudo uma questão de depende aí, da Ghost Ogre. O Psyframe, é o mesmo caso da Ashe, você para certas keys do deck, os monstros keys, é possível usar o Psyframe. É bom que não morre igual o Vader, né? Uhum. Como é que chama aquela hand trap que bane os monstros do Di? É a Dimensional Shifter. A Dimensional Shifter é uma hand trap muito boa, porém não existe nenhum deck que ao meu conhecimento, no meta atual, que consegue usar bem ela. Tirando Thunder, que não é meta mais, né? Não é meta mais. Vamos ver quase que mais joga de Thunder. Sim. Mas é uma carta que mata Spyro também, porque eu sempre faço de banir os Spyros, não deixa eles targetar os seus efeitos, por exemplo, Master Plan não targeta, Quick Fix não targeta, porque ele não volta, né? Sim. Então é bem complicado pros Spyros isso. É uma carta muito boa contra o Spyro. Nibiru é uma carta relativamente, mais ou menos, depende da hora, pra você dar. Dá uma atrasada no deck, mas sei lá. Ele consegue continuar fazendo pelo menos um Apollousa e um Sleeper, que é um campo ainda forte, na minha opinião. Sim. Ele vai fazer o campo todo, mas vai fazer o campo bom pra caramba. E o Lancia, dependendo da hora, também é uma carta muito boa. No momento que ele exato. No momento que ele manda uma Spyro Rescue pro campo e que ele tem a intenção de usar ela, ele não vai poder banir. Também ele não vai poder usar o efeito do Sleeper, invocar o Sleeper. Que ele exige o banimento de 3 cartas de Spyro. É da hora. Mas acho que as melhores de três pra você usar contra Spyro é o DD e o Draw e a Ashe. Essas 3 aí. Ashe é bom contra tudo, né, basicamente. Sim, Ashe é atualmente a hand trap, sempre foi, né? Hand trap que basicamente é a genérica. Você pode usar em qualquer deck que ela funciona. Sim, se tu souber contra o que você tá jogando, é GG. Ela tira muito de tempo. Agora, voltando um pouco mais pro arquétipo de Spyro. Spyro atualmente tem com suas variantes, tem todos os seus starters, que são, em principal, Magician Souls, One for One, o Scrap Recycler, qualquer método de colocar 2 monstros de Spyro em campo e descobrir o topo do seu oponente. É válido. É válido, porque tipo, você consegue... Se você souber o topo, você passa o Double Helix. Se você passar o Double Helix, basicamente você fez full combo. A não ser que você faltou algum extender ou alguma coisa. Tanto que todo mundo usa hoje em dia 3 traps de Spyro pra aumentar o extender e pra funcionar melhor com a Magician Souls. Sim. A trap dele é muito boa mesmo, realmente. Sim. A carta Where Earth Doe é uma carta essencial, porque metade desses monstros que eu comentei, Drone, Quick Fix, que é o Drone Agent, no caso, Super Agent, Magician Soul, são todas cartas nível 1, inclusive o Draw, Lockbird e o DD Crow. Ou seja, você pode tanto usar a Where Earth Doe como uma carta ofensivamente, buscando, por exemplo, um Quick Fix, invocando Magician Soul, buscando Quick Fix e combando, ou defensivamente, como você já fez o seu combo, está com o Quick Fix e o Where Earth na mão. Você usa para buscar um Draw ou um DD. Que você já vai buscar um DD Crow no combo, que é você usa Lady Lusk, no caso. Mas é uma carta muito forte pro deck e, na minha opinião, é essencial todo jogador de Spyro tem que ter. Existem algumas pessoas que eu já vi usando uma carta chamada Jester Confit, que é um monstro nível 1, que se invoca da mão, sem custo nenhum. E ele é um corpo a mais que você pode usar para buscar o com Where Earth Doe. É uma carta interessante, bem niche, como os gringos dizem, né? Bem situacional. Já vi, não vou descartar a possibilidade dela. Sim.
Agora Acho interessante. Se usar. Agora vamos começar a falar sobre o Spyro Extravagance, que é um Spyro que não apareceu muito nos YCS da vida, apareceu, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes. Em vídeo de YouTube, pelo menos, né? Ele apareceu, acho que foi no YCS mês passado, se eu não me engano, e ele foi segundo, se eu não me engano. Então, eu pelo menos não tenho nenhum dado, assim, específico, sem ser aquele lá. Que basicamente o deck roda 3 Apollousa, 3 Double Hits, com medo de perder eles, né? Roda comumente o Spyro como se fosse um Spyro puro, porém roda o Pot of Extravagance. Pra quê? Pra aumentar a consistência nesse plus 2 do deck. É um deck interessante, pode ser rodado tanto first quanto second, porém arriscado. Eu particularmente não gosto dele, porque são 6 cartas, 6 em 15 de você banir 3 Double Helix. E você perder praticamente o combo do deck, a certeza do combo do deck. Então, tudo vai do seu gosto, né? Sim, eu acho sinceramente muito arriscado, sei lá. Confio nessa variante não. A segunda variante que vamos falar é o Spyro Danger, que é um Spyro totalmente focado em combo ou focado em quebrar a mesa do oponente. Não impedir que ela seja montada. Porque ele é uma variante forte. Não acho muito... É meio arriscada, porque você pode às vezes mandar um Sleeper da sua mão pro Grave, porque nem sempre ele vai ficar no seu deck. Você pode abrir com o Sleeper, necessitar usar o Danger. São casos e casos. Não é uma variante fraca, porém eu não acho a melhor. Não acho mais. É uma das mais consistentes, mas não é a mais segura. Quer dizer, é a mais segura, mas não é a. É um intermediário, entendeu? É uma intermediária. Não tão alto assim, vamos dizer. Não, ela tem o teste de combo mais alto de todas as variantes, na minha opinião. Porque ela cabe o Linear Rank 7, Dracossack, cabe várias coisas nela, que ela é o rank mais alto, o ceiling mais alto de todas. Então tu acha que ela é tipo, é frágil, alguma coisa assim? Não frágil, eu diria, mas ela é arriscada de se usar. Cai na mesma questão da extravagância. Você não vai levar range trap, sim, tem certos riscos de usar ela. Agora vamos para que está mais topando nos YCS da vida, que é a Spyro Scrap. Para Scrap é uma variante que usa, em geral, às vezes, poucos Super Agents, no caso 2, não usa Tough. É focado totalmente na engine de máquina com os Scraps, onde você usa 3 Recycler, um Golem e um daquele Jet Synchron. Que você usa pra comprar. Ou até o All-Lion, tudo depende do gosto, né? Ou Mecha Phantom lá, né? Isso, Mecha Phantom lá, tudo depende do gosto. Mas é uma variante que tem muita consistência. O problema dela é, por exemplo, parar o Scrap e você não tem Extender, você fica lá com o Scrap na mão e... Depois, tomar alguma coisa na outra. Scrap e GG. Muita coisa que eu vejo nessa variante é pessoas usando um círculo do Dark Magician que revive o monstro Spellcaster. É uma coisa que eu acho bem comum. Também nesse deck usam o Armageddon Knight. Outra coisa que é bem comum, que é como se fosse um terceiro Spirit, eles chamam no vídeo, né? Que ele manda Master Plan e é usado para reviver tanto com essa carta do Dark Magician, quanto os Big Red e o Monster Born. Tem toda uma engine para reviver a Master Plan. É um deck consistente, porém, ao mesmo tempo, não leva range trap geralmente. Tem seus riscos. O que eu tô vendo mais topando também é o com Scrap mesmo. O Scrap é o que mais topa. É também outro deck com um ceiling enorme. Eu acho ele mais consistente que o Danger, por isso que eu não prefiro usar o Danger. Sim. Então, não tem o porquê você usar o Danger se existe o Scrap, na minha opinião. Agora vamos pro que eu uso atualmente, né? O Spyro puro. Porque eu sinto muita fragilidade nos outros, por mais que eles não são tão frágeis. Muita gente fala que o Spyro puro é o mais frágil de todos, mas eu me sinto melhor com esse, né? Que é o Spyro puro, que você pode rodar ele apenas Spyros e algumas Extenders, ou o Spyro puro com range trap. Na minha opinião, eu rodo Spyro puro com range trap. Acho assim, cara, se o deck tem espaço pra rodar range trap, você coloca range trap. Tudo depende, se você quer focar, tem um enfoque em Go in First, um enfoque em Go in Second, um enfoque, misto, porque o Spyro é um deck muito versátil, você consegue mudar muito rápido a sua estratégia de Spyro, porque
ambos os agents funcionam muito bem, tanto para first quanto para second. Por isso que existe a trap Utility Wire, que permite você ter uma proteção extra com bounce, né? No primeiro turno. E a Fully Armed, que às vezes é até útil para passar com alguns monstros problemas. Sim. A Fully Armed é uma carta bem forte, né, cara? Eu acho o Sleeper muito enjoado. Nossa, quando o cara desce o Sleeper, eu já fico pistola já. o Sleeper, no caso, ele desce com a Last Resort, tá? Sim, com a Last Resort, nossa. A Last Resort, que é uma carta interessante, muita gente não sabe o segundo efeito dela, que é de mandar uma carta que você controla pro Grave e você poder atacar direto. Então é uma coisa que é interessante. Esse efeito não. Você pode combar com o drone também, que ele tem um segundo efeito de se mandar pro cemitério, targetar um monstro Spire e aumentar 500 de ataque para cada carta que o oponente controla. Ou seja, aqueles famosos campos de Altergeist. Se o cara não tiver uma Conquer na mão e você tiver um Sleeper com 8k de ataque, você pode bater direto que se ferra o cara. Morre na hora. eu já ganhei jogo com aquele monstro que não permite dar Special Summon, dei Last Resort e fiquei batendo direto. Tudo questão de... questão de... estratégia. Spyro é um deck muito versátil. É um deck que cabe muita coisa. É questão de saber contra que você tá jogando. Mas você consegue se adaptar ali dependendo. Aí a gente já falou aqui das variantes e tal, das fraquezas do deck, e agora a gente vai falar aqui sobre contra quem ele joga melhor e contra quem ele apanha mais. Aí o Ash vai estar falando aí também, Ash. Vai lá? Na minha opinião, Spyro ele tem matchups muito boas atualmente, porém não são nenhuma garantida quando, por exemplo, 2017, época que ele tava Tier 0 ou Tier 1, antes da limitação da Resort. Sim. Porque não é colocar um Sleeper no campo vai te livrar de toda a dor de cabeça do mundo. Por exemplo, se você passa com Resort e Sleeper contra um Salame, eles têm um monstro Salamangreat que simplesmente, quando você usa ele permite quebrar uma carta sem targetar. Que é o maior gimmick do Spyro, que é proteger o target. Você tem que destruir a Resort, para depois poder destruir a Last Resort, para aí sim poder. E o Sleeper, se ele se targetar, ele se destrói todo o seu campo junto. Então, tipo, você tem que proteger o Sleeper. Ele é a sua principal carta. Sim. Aí, tipo, cartas que conseguem tirar sem dar target. Principalmente Spell é uma carta que, tipo, quebra muito o deck. O Salamangreat eu diria que é uma match mais 6/4 pro Salamangreat. Tudo depende da mão dos dois. O Spyro é bem mais consistente que o Salamangreat atualmente. Pelo fato dele ser limitado ao... É o Miss Megalo? Como é que é o nome, né? O Sunlight, tá falando? Não, o Sunlight não tá limitado. O banido, perdão. É o Mirage Stallion? Isso. Pelo fato dele ser banido o Mirage Stallion, que é o famoso cavalinho Xyz deles, né? Que diminuiu muito a consistência do deck. Então existe a chance deles bricarem. Caso o Salame brique, ele não tem nenhuma chance. Tipo, não uma bricada feia, mas tipo, uma bricada, tipo... Como relativo, eles não vão ter chance contra os Spyros. Porém, tudo é possível. Então, eu acho que é um pouco mais favorável pro Salame por esse fato, no Go Second. No Go First, o Salame pode parar muito bem o Spyro, mas tudo depende. Na match de Altergeist, é a mesma coisa. Na verdade é um pouco diferente, porque Going First do Altergeist, ele pode muito bem parar com facilidade o Spyro. Se o Spyro começar, ele para com certeza o Altergeist, pelo fato de existir uma carta chamada Avramax. O Avramax com a IP, acabou, não tem jeito, não tem solução, o Altergeist vai perder. É muito difícil o Altergeist conseguir tirar um Altergeist, a não ser que... o Altergeist, o Avramax, a não ser que ele consiga fazer um bom reload, alguma coisa assim, aí dá. Mas aí o Sleeper até lá já vai ter parado, né? É muito difícil. Tipo, o Spyro, o Going First, dependendo do deck, se tu deixar ele fazer o campo inteiro, é muito difícil de tirar, cara, na moral. E eu acho assim, o Altergeist ganha Going First. Going Second apanha muito o Spyro, não. É casos e casos, né? Dependendo. Sim. Eu acho que é uma 50-50. E dependendo de quem começar aí, acho que ganha. Agora, partindo pro próximo deck, que é Orkust. Orkust, na minha opinião,
Enquanto eles não colocarem o Jinguisu no campo, não tem nenhum problema contra o Spyro. Tipo, a única coisa que eles vão ter é a Counter Trap. Então, por exemplo, assim, no Spyro Going First, no caso, né? Se o Urkush for First, o Urkush pode parar o Spyro. Mas ele não tem tanto gás quanto o Spyro pra continuar jogando, na minha opinião, por causa de todos os extenders que o Spyro tem. Se o Spyro for First, o Urkush vai sofrer muito, vai ter muita dificuldade, porque vai ter o Dedecro pra parar a Galateia, vai ter muita coisa pra parar. Galateia não, né? Não a harpa, o Nightmare? Os Nightmare. Tudo questão de o Urkush depende de mandar do Grave e banir. E o Dedecro vai quebrar isso, esse combo. O Urkush perdeu muita força depois que banir a Asa, mano. Sinceramente, eu pensei que o deck ainda ia jogar bem mais do que ele tá jogando agora. Ele sofre muito. Contra o Dedecro para ele agora. Contra o deck de Hero, o Spyro tem uma total vantagem a partir do momento que não existe um Dark Law. Um Dark Law no campo. Por quê? Spyro passa com facilidade do campo de qualquer campo de Hero sem o Dark Law, e Spyro se protege muito bem, com muita facilidade, de qualquer campo de Hero. De Going Second, porque o Hero não consegue jogar sem pelo menos ter 2 summons. E 2 summons, pipoca Sleeper, acabou a graça. Não, o Hero é um deck que também é um deck que fala Going Second, tá ligado? Não é um deck que não fala Going First, não, porque tipo, tomar Nibiru já era, acabou o deck. Sim. Tem o que fazer, cara, não tem como tu não tomar Nibiru no Hero, tá ligado? É muito difícil. Exato. Os Dinos aí, falando de outro deck agora, que tá mostrando pra que eles voltaram da banlist, o Litoragin, sei lá. O Litoragin voltou da banlist, tá mostrando aí pra que essa carta veio, ganharam o último SS. Sim. Pra mim é surpresa, por sinal. Sim, eu também não esperava, não. E eles têm uma certa força, consistência, eles têm muita consistência. O Going Second Dino é muito forte, eles podem parar certas jogadas de Spyro, eles podem ter todo o counter. Eu acho uma match 50-50, porque faz muito tempo que eu não jogo essa match, mas não vou falar que é uma match fácil nem difícil pra nenhum dos lados. É possível ganhar de ambos os lados. Tirando, às vezes faz diferença, não? Setando suas cartas é foda. Eu acho que é muito forte do Tirano. Isso. Uma carta que tá vindo, um deck que tá vindo muito forte também é Subterror, que, na minha opinião, se o Subterror conseguir juntar força, juntar recurso, não tem como o Spyro ganhar. É muito difícil do Subterror passar do Spyro, mas, por exemplo, se ele não conseguir juntar com força de trap, uma simples Spyro Resort para praticamente toda a jogada do Subterror, que o maior foco deles é o target. E o que o Subterror pode targetar é Link, né, tipo, no caso, né, num campo comum de Spyro. E Link ele não pode flipar, então quebra muito o deck de Subterror. Sim. Cara, Subterror é aquele negócio, joga bem, mas tipo assim, tu não pode deixar o jogo ficar muito longo, que faz muita vantagem. É tipo o Altergeist. Se deixar o jogo ficar longo demais, o Altergeist vai ganhar de tudo. E falando agora do último deck, que na minha opinião é uma pedreira pro Spyro, é o Luna Knight. Que ele tipo, realmente pega e simplesmente monta um campo que Spyro não passa, dependendo da variante. Eu realmente já tomei Bagusca, Apollousa, mais 2 interações e Gama na mão. Eu simplesmente fiquei, tipo, não tinha. O Gama, no caso, tinha um Lambda também no campo, né? Mas eu fiquei, não posso fazer nada, não. É isso, aceitei, passei pro próximo jogo, não tem o que fazer. Porque o Luna, ele é muito swarm de monstro, às vezes é muito arriscado, tipo, o Spyro com um grifo às vezes consegue parar, mas às vezes sofre mesmo com um grifo. É complicado, depende muito. É uma matchup muito ruim pro Spyro, porque, tipo, eles usam também o Time Thief Redor, que pode roubar um Sleeper, que pode roubar uma Resort, que pode acabar com o seu jogo. Com apenas um puxar de carta, dependendo. E o Luna não, né? Porque é muito difícil você conseguir parar o Luna, sabe? Sim. Tipo, Tiger e Kaleida Chick são 2 cartas muito roubadas, tá ligado? Exato. Tá louco, cara. Tiger, cara, o cara tem Tiger na mão, tu tá ferrado, mano. É muito difícil de parar. Tiger é muito quebrada. Pra mim tem que pelo menos limitar ela. É muito chato com a Tiger. Mas é isso, acho que o Luna... também tem aquelas variantes... Pode falar, Macho. Acho que o Luna joga bem contra basicamente todo mundo. E é difícil mesmo contra o Spyro também.
Mas diga aí, o que tu ia falar? Tem- Ainda tem aquelas variantes de Trudraco, de Sapo, esses decks mais rogues, que basicamente se o Trudraco começar, ele virar uma Erupt, praticamente o Spyro perdeu, dependendo da variante dele, se ele não rodar a Twin. E o Sapo simplesmente não tem nenhuma chance contra o Spyro normalmente. Depende muito de trap ou de começar, porque é uma matchup complicada pra eles. Então, tipo, não tem como. Por isso que eles também não são um tier 1 consistente. Tudo depende, tipo, do lugar que você joga. Mas, em geral, não acho que Spyro... Sapo vai ser um problema pra Spyro. E Trudraco pode ser um problema ou não, mas eles são muito irritados, então é complicado. Agora, se o deck não joga mais não, eu jogava de Trudraco e, sinceramente, eu não jogo mais nada. É porque às vezes aparece, vai que no regional ou algum lugar aparece entre o Draco, pode sempre ser. É aquele negócio, né? Se o cara tiver a sorte de pegar uma fruta de gate boa, sei lá, tipo Skill Drain, já é o Imperial Warrior, o cara não joga, tá ligado? Basicamente isso. E contra o último deck aí que eu vou falar, os últimos dois, né? Sky Striker é muito simples, o Spyro passa a cara no teclado e acaba com o Spyro. O Spyro simplesmente atravessa o campo do Sky sem nenhuma dificuldade e é isso, basicamente vai depender de Floodgate, porque Sky já full power tinha dificuldade contra Spyro às vezes, então tipo, é complicado. O Thunder Dragon passou o Titã, acabou o deck, não consegue mais jogar contra Spyro. Mas é que se ele conseguir quebrar o campo de Spyro vai sofrer pra tirar o Titã. O Titãzão é chato. Sei lá, eu acho que não é nem a questão, acho que o problema é que, tipo, o Gama tá sendo muito usado nesses decks. Luna, sim, né? O Gama tá muito genérico com o Lambda. Tá, o Lambda e o Gama é uma interação muito forte, mano, sinceramente. Mas é isso, o deck joga bem também, contra Thunder ele parou também, já era, acabou o deck. E é isso, quer falar mais alguma coisa, Ash? Não, estou satisfeito. Acho que é isso, gente. A gente falou aí mais ou menos sobre o deck. O deck é muito bom, tá se segurando bem no meta. Talvez ganhe alguma lista aí, né? Que a Konami do TCG que tá banindo várias coisas aí. Muito provável, vai vir lista de Spyro. Acho que eles dificilmente vão banir a carta nova lá, a Magia Souls, mas por mais que lá... É. Por mais que a Magia Souls esteja sendo usada genericamente, Orkust, Lunar Knight, muita coisa, muito genérica eu achei a carta, mas... Sim, essa é genérica mesmo. Eu acho que limitar a Magia Souls seria uma coisa necessária pro Yu-Gi-Oh! Em geral, não só pra parar a força dos Spyros. Sim, mas sinceramente acho que eles não vão. A carta acabou de sair, eles não vão dar isso agora não. Talvez. Talvez irrite alguma coisa no Spyro, mas sei lá, provavelmente vai ser ou o limite no Master Plan, ou se eles quiserem matar, o ban no Master Plan. Por que o limite? Porque normalmente você usa duas pra ela não vir na mão. Caso ela venha na mão, mas as pessoas ficam inúteis no deck praticamente. Sim. Então existe toda essa possibilidade de ban no Master Plan, limite no Master Plan, ou até um ban Resort. Não sei, tudo depende de como eles fazerem, né? Que aí vai ficar ou um deck você comba, ou você coloca o Sleeper. Fica mais ou menos assim o deck. Sim, eu acho que o deck, tipo, dá pra você jogar de boa. O deck é muito bom, vale muito a pena você montar agora. Mas, tá chegando a nova Master Rule e eu não sei como é que eles vão banir essas cartas. Mas por enquanto o deck tá muito bom, realmente. Vale muito a pena. O Spyro tá se não for o melhor, tá ali entre os melhores ali. Falando mais um deck que Spyro tem dificuldade, é o Mech Invoked. Por quê? O Spyro faz o seu campo e normalmente o Mech Invoked leva Kaiju de main, leva Super Poly. Super Poly quebra muito o campo Spyro. E, tipo, não tem muita reação às vezes. Tipo, depois que o seu campo é quebrado, vai tomar o OTK do Invoked. É uma coisa que sempre acontece normalmente. Muito raro o Invoked não dá o OTK depois de quebrar o campo. E o Going First do Invoked pode ou não acabar com o Spyro. Tudo depende da mão dele se ele tiver Range Trap, porque um Mekaba com Range Trap às vezes quebra o Spyro. 2 ou 3 interações. É o suficiente pra parar o tanque. Mekaba baniu o Quickfix, o Sleeper. Baniu o Quickfix e tomou um Gama no Quickfix. É só chorar. É complicado. Só chorar e passar o turno. Mas é isso aí, pessoal. Agora terminando aqui de verdade.
É isso. Se gostaram, se inscrevam lá no canal, né? Aqui no canal. E se vocês quiserem, eu vou deixar o link do nosso Discord na descrição. Se vocês quiserem entrar lá, a gente vai receber vocês de braço aberto, ensinar vocês várias coisas. Tem torneios, tem canal pra custom card, tem várias coisas aqui no nosso servidor. Fiquem à vontade pra entrar e vai ser todo mundo muito bem-vindo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu.